Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações deste dia diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Estamos no dia 3, volume 26, capítulo 13. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o Fiat divino. O que significa um desabafo divino? Enquanto eu escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto, só Jesus foi testemunha, que tendo compaixão de mim, me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras, e muitas vezes ele mesmo me ditava o que devia escrever. Mas qual será a utilidade de tantas exigências?
de Jesus por me fazer escrever e de tantas lutas internas por colocar sobre o papel o que Jesus me dizia ouvir dentro de mim. Que utilidade a tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecer, a fim de que levem o bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém. E todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, se o escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e só, e sempre por obedecer. Então esse foi o que levou Luísa, né, a escrever. Até que a obediência pedisse que parasse, que se deu após os 36 volumes. E também de nós vem a divina vontade, né, nos chamar a esse mesmo ofício. Ela em escrever, ela foi chamada a escrever e nós a estudar. E diante disso, a constância, a firmeza, a fidelidade, o que foi dito outro dia, né? A lealdade a Jesus, aos seus desígnios. Ao passo de que muitos estão ocupados com tantas outras coisas, né? Nós, ao recebermos esses conhecimentos, que não negligencie, né? Quem sou eu para dizer, né? Que estou imensamente atrasado com as minhas partilhas, com o meu estudo. Até uma situação que eu vivi domingo agora, na missa. E não que eu estivesse julgando a pessoa, mas Jesus me mostrou essa mesma atitude em mim. Em que a pessoa estava com o filho dela e essa outra mulher com o filho dela também. E as duas crianças brincando e conversando e falando o tempo todo. Como chamar a atenção deles se as mães dessas crianças estavam na mesma condição? Ao longo de toda a missa. Assunto que não esgotava mais. Não respeitando nem sequer o momento da consagração. Mesmo após a comunhão, não foram 2 minutos após ter, né, estado ali em oração, já estava novamente na maior das conversas. Dado momento eu olhei para trás, uma pessoa do meu lado também já fazendo careta, e Jesus me mostrou, né, é assim que a grande maioria estão para comigo. Eu vi assim que você mesmo tem feito muitas vezes. E eu dizia a verdade, Jesus. É verdade, é assim que estamos. Estamos na casa do Senhor, estamos na missa, estamos, né, vivendo a nossa vida de oração, mas tanto barulho, quanta dispersão, o quão disperso se está, né, fixo em seus interesses. Como Jesus disse a Luísa, finalmente encontrei alguém que não quer nada, né, senão somente a mim. E é bem isso, né? Quer-se tudo. Uns vão atrás de Jesus por conta disso, por conta daquilo, para que Jesus cure isso, cure aquilo, e não se é nem mesmo grato, nem paciente, como foi dito esses dias, né? Que o católico busca, mas vê que não está resolvendo, ele vai na macumba, ele vai não sei na onde, ele vai receber passe, ele vai, né, busca com os seus meios, né, com tudo que
se lhe apresenta para resolver a sua ânsia, né, o seu desejo. Né, e é o que Jesus vem nos falar nesse trecho. Que a gente viva para Ele, viva por Ele, né, ocupando-se das verdades dele. Se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, não interessa. É o que Luísa nos mostra. Se isso, se aquilo, não importa. Se é vão o tempo que eu estou gastando aqui escrevendo essas coisas, não importa. Né? Faço tudo por amor a Ele, por Ele, para Ele, né? Em correspondência a Ele. Já que os outros não ouvem, eis-me aqui, eu o hei de ouvir. Sua Luísa, né? Mas que esse propósito se estenda a todos nós. Se os outros estão lá ocupados com outras coisas, ocupemos-nos aqui de dar atenção aos desabafos de Jesus. Ah, se eu estou com dificuldade disso e aquilo, deixe de lado essa dificuldade e ouvirmos, né? Ouçamos os seus desabafos. Ouvir essa dispersão no sentido em que, né, a dificuldade de ouvir as aulas, na live mesmo, às quintas-feiras. Eu preciso fazer alguma coisa, né, no paralelo, para mim não dormir, porque eu levanto muito cedo e chega à noite, o horário da live, né? Eu já estou aqui, né, caindo, eu tenho sono pesado, durmo muito fácil. Às vezes eu chego do trabalho 2 horas da tarde, almoço e venho aqui estudar um pouco, logo estou, né, cochilando. É como o professor dizia, né, no curso dele sobre leitura dinâmica. Este é um leitor da mente travada, que ele mal encosta num livro e já está dormindo. Já está com os olhos coçando, né, com vontade de dormir. É aquela mesma dispersão daquelas duas mulheres conversando, né, sem parar na missa. É o que Jesus disse a Santa Faustina: eu não consigo me comunicar com uma alma tagarela. Se dentro da nossa alma está, né, a tagarelice da nossa vontade humana, né, a preocupação com as nossas coisas, o que devemos fazer, Jesus não consegue se comunicar, portanto, a sua divina vontade fica ainda suspensa. E ele vive aí a buscar quem o dê ouvidos. Como vai dizer no trecho, né? Esperou 6.000 anos e criou Nossa Senhora. E ainda assim o seu desabafo não foi completo. Passou-se 2.000 anos e ele veio desabafar na Luísa. E ainda não está completo. Ainda não tem tido a correspondência de suas criaturas. Então, diante desses conhecimentos, que reconheçamos e sejamos gratos, né, a esse grande dom que se nos achegou por graça divina. Como diz, né, não sois vós quem me escolheu, fui eu quem vos escolhi por primeiro. Então, se esse escrito chegou em minhas mãos, ele o quis. Ele me chamou, ele, vendo a minha miséria, a minha pequenez, ele me chamou. E chama a cada um de nós. A cada um de vós em meio às suas dificuldades, às suas misérias, aos seus apegos, às suas paixões, justamente por isso, para a gente morrer para tudo isso. Querendo ou não, toda essa graça já é uma resposta, ao menos eu posso dizer por mim, já é uma resposta às orações que fazia antes, mediante a condição em que vivia, cuja qual eu já não aguentava mais. Portanto, a divina vontade se adiantou e já pedia, né, pela minha voz, pelo meu ser, a divina vontade. E agora Deus me livre de negligenciar isso, de deixar de lado, de viver de qualquer jeito.
né? Deus me livre, Deus nos livre dessa incorrespondência. Até ouvindo uma palestra aqui, o neurocirurgião dizendo, né, que o Brasil está, né, em primeiro lugar no índice de depressão, no índice dessas doenças emocionais, né? Os remédios que se tomam, Rivotril e um outro lá que ele diz, acho que clonazepam, alguma coisa assim. Como o brasileiro tem tomado, está à frente, né, de outros países. O quanto as pessoas estão doentes, né, voltadas a si mesmas, né, voltadas aos seus interesses, a satisfazer os seus apetites, né, a solidão, né, como mostrou a grade lá, 40% dos adolescentes, né, estão nesse sentimento de solidão, né, de vazio, né, de crise existencial, né, e a outra faixa etária dos idosos, né, que também vive essa triste condição. E é o que é o fechamento, né, em si mesmo e tantos outros fatores, mas, né, a falta, o abandono, né, a falta de entrega a Deus, como a Ruth dizia, né, de uma pessoa que sentia fortemente, né, Jesus dizendo a ela, vai à igreja para sanar essa situação, para resolver isso aí, né? E ele recíproco, não, né? Não ia, não queria ir. Então, a triste situação, né? Da pessoa obstinada na sua vontade. Como diz, a vontade humana é a chave do inferno. A pessoa vai se fechando em si mesma. Né? E envolvido nesse emaranhado, nessa teia de aranha, cuja qual não saímos, senão, né, nos buscando, nos ancorando em Deus, nos recorrendo a Ele. Né? Fomos criados para ser essa morada de Deus. Se não somos, se negligenciamos isso, se não somos ouvidos para o desabafo de Deus, a infelicidade, a insatisfação, né? Todo o transtorno existencial haverá de vir, porque estamos fora, né, da ordem. Estamos fora daquilo que pelo qual Deus nos criou. É o que a Aline, né, ainda confirmava, né, o que a Aline dizia, ela não precisa de remédio, não precisa de terapia, não precisa disso, daquilo, porque já está plena de Deus. E a tristeza a qual, né, ela manifestou nesse trecho, na meditação desse trecho, é justamente isso. O quanto a gente está perdendo por não dar a primazia à divina vontade, por ainda estarmos muito lentos para com os estudos, a atenção às suas verdades, os seus desabafos. Eu digo aqui por mim, mas é uma triste condição de todos nós, né, a grande parte. Onde bate essa tristeza, esse desânimo, né? Na linha que tanto tem feito para nos ajudar e a gente ainda tão surdo e lento a corresponder. Jesus, né? Que vai dizer, né, que nas palavras de Luísa, que utilidade há tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-los, de ouvir, né? Quão poucos são os que têm ouvido?
né? E eu mesmo no meu trabalho, antes eu conseguia ouvir, né, 2, 3 aulas, às vezes repetia, ouvia de novo, né, e agora nesse meu trabalho eu não consigo ouvir, né, e que dor, né, que dor. Então quem tomará o trabalho de lê-los, de fazer conhecer, a fim de lê-lo, a fim de que levem bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas, né, a conhecer e torná-la conhecidas. Creio que ninguém, e todos os sacrifícios ficarão no papel. Graças a Deus, não. Né? Há um pequeno número, né, que estão buscando, né, ler, estudar, compreender. E Luísa manifesta, né, que é por Deus. Né? Do resto, se eu escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar a Jesus. E só e sempre por obedecer. E ao contrário do pensamento de muitos, né, que muitas vezes faz por medo do inferno, por um apego humano, por interesse. Com Luísa foi diferente, por temor, para não desagradar a Jesus. E só e sempre por obedecer, como ouvimos outro dia, né, que Luísa tinha toda esse amor a Jesus mediante o que ela ouviu na sua infância, do abandono que ele vivia. Por isso ela buscava fazer o contrário, em ser tudo para ele. E por isso o que ouvimos também outro dia, né? Jesus fez com ela aquilo que ele viveu na sua humanidade, né? Na Eucaristia, a fim de que, como vimos, né, a cama, o seu quarto sacrário, né, a sua cama onde ela, hóstia viva, ficava encerrada, né, e os padres cercada por sacerdotes que estavam ali, né, a celebrar a missa no quarto dela todos os dias. A mesma privação que Jesus viveu, ela também veio viver. Estava presa à cama, não podia sair, assim como Jesus não pode sair do sacrário, né? Sai quando alguém o leva a alguém, né? Quando o ministro leva a alguém. E assim, Luísa, às vezes as irmãs tiravam ela, né? Punha tomar um banho de sol. Ou seja, viveu unicamente para Jesus. A vida de Jesus se repetiu nela. Toda a correspondência de amor e atenção aos seus desabafos ela deu. E a vida que Jesus quer de nós, que a gente rompa com a nossa vontade de uma vez por todas, os nossos interesses e voltemos a Ele. Como Jesus dizia num trecho, né, que eu li outro dia, né, que ele foi às igrejas e via, né, os sacerdotes, né, queremos Jesus, mas queremos também a nossa vida, os nossos prazeres. Né, foi aos mosteiros e também, né, até mediante aquela palavra, né, esse é homo, e apresentava-se Jesus diante dos religiosos e eles diziam, né, queremos Jesus, mas mesmo com esse querer, queremos também as nossas comodidades, as nossas regalias, né, tem lá as palavras corretas, mas é mais ou menos isso. Queriam também seus interesses.
Jesus enfrenta isso desde sempre. Desde a queda de Adão, né? Desde Adão e Eva. Somos negligentes, né, para com o amor a Ele. Depois, com estes pensamentos, continuava a escrever. Desde lá, somos negligentes, mas também não é por isso que haveremos de estar sempre acomodados e nunca sair dessa triste condição. Não nos falta a ação da graça, tanto mais que Jesus está nos dando o dom de se viver na vontade divina. A Ele vi fazer morada definitiva nas suas criaturas. Temos toda a força, toda a propriedade, né? A matéria, que é a nossa vontade, para sermos, né, um com Ele, a fim de que Ele possa receber toda a correspondência de amor. Mas há exatamente o mesmo tempo que há esse grande graça, né, do livre-arbítrio, a nossa vontade, é essa mesma vontade que se levanta contra e cria tantos obstáculos, tantas resistências, dificultando o avanço, né, do reino da divina vontade na nossa alma. Né, o Jesus completar a obra começada em nós, por nossa própria culpa, né, por minha culpa, minha tão grande culpa, por estar ainda demasiadamente apegado a isso e aquilo. Depois, com esses pensamentos, continuava a escrever. E quando depois de ter terminado, pus-me a rezar. O meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me entre os seus braços, disse-me: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso e o como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra no arrebato das chamas porque quero dar esta surpresa às humanas gerações, o reino de minha divina vontade sobre a terra. Surpresa não esperada por eles. E meu amor contido gemia, delirava e era devorado por chamas inextinguíveis. Porque queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassava todos os demais bens. Qual é o reino do meu Filho divino? A dar-nos Ele mesmo, a dar-nos a sua vontade, dar-nos o teu reino. Este grande bem o dei no início da criação, porque de nossa divindade não saem jamais bens ou outras ou obras incompletas. Foi-nos rejeitado pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida, a substância, os bens e a parte mais essencial da criação. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas, e não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Esqueceu totalmente, a tal ponto que não se via mais em Deus, mas se vê apenas em si mesmo. Não que eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que correr atrás. Não espero mais em Deus. Não se espera em Deus. Eu tenho que ir atrás com minha própria força, resolver essa situação. Deus, muitos ainda dizem, né? Deus não se ocupa disso aqui, não. Eu que tenho que dar os pulos.
né? E se em algum momento se entrega a Deus, né, logo toma de volta e vai atrás, como aquele guru lá falava, né? Ele vai na macumba, ele vai aqui e ali para fazer um trabalho e acelerar a situação. Continua Deus abandonado, desprezado, deixado de lado. Ele que tudo quer nos dá, nós por nada, por miséria, por fumaça, por poeira, trocamos ele por algo bem menos que um prato de lentilha, por um momento de prazer, por uma autossatisfação, até mesmo por uma situação lícita, mas que acaba por ser uma ofensa a Deus, né? Porque se coloca outra coisa ou outro alguém no lugar que deveria ser dele, por, por prioridade, por excelência, que é dele quem recebemos todas as coisas e, portanto, deve ser a ele quem nos dirigimos em agradecimento, em correspondência. Pelo menos deveria de ser, né? Conscientes dessa verdade. O homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas. E não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas enquanto ele não pensava, nós pensávamos e isto formava o nosso martírio de amor, martírio que nos durou cerca de 6.000 anos, martírio secreto que aumentava as nossas chamas e nos devorava tanto que, não podendo contê-las mais, quis vir a ti para romper o segredo, porque sentia a necessidade de fazer um desabafo de amor e dizer-te: quero dar o que o homem me rejeitou. Quero que meu querer reine sobre a terra, e para fazê-lo vir a reinar, devia fazê-lo conhecer, por isso, a necessidade de manifestar-te tantos conhecimentos dele. Então, se nenhum bem ou utilidade trarão teu sacrifício de escrever, o que não será, eram necessários a meu amor e serviram para formar meu desabafo e para me tirar das chamas que me devoravam. Assim que cada conhecimento sobre meu Filho divino era um desabafo de amor contido, que te fazia, era uma nova criação que eu punha fora, era um unir a divina vontade à humana, para reordená-la de novo segundo a ordem criada por nós. Era a vida que saía de mim, substância e parte essencial para poder formar o reino da minha divina vontade sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação, e ó, quantos bens não saíram deste desabafo, né? Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação, e ó, quantos bens não saíram deste desabafo, quantos bens, né, a humanidade não recebeu, né, com esse alívio divino, com esse desabafo de amor. E quanto mais Deus tem, né, a nos presentear, ao passo que retornemos à sua vontade, ao projeto original ao qual fomos criados, a viver de uma única vontade, né? Quantos bens não saíram deste desabafo? Céus, estrelas, sóis, mares, terra florida, e depois o homem, formado com tal arte que céus e terra se assombram pelo modo como está formado o homem. Este desabafo teria continuado
e coisas mais belas deviam sair de nós. Mas o homem, ao rejeitar nossa vontade divina, nos fechou este desabafo e deteve nossas obras. E por 4.000 anos nosso desabafo não teve mais saída. Mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar, queria seus direitos, queria pôr fora suas chamas vitais, e irrompendo seu longo desabafo, criou a Virgem Santíssima, a qual seguiu a encarnação do Verbo. Quantas maravilhas neste segundo desabafo, quanta utilidade, quantos bens não receberam as criaturas. Quantos bens não receberam as criaturas? Mas este nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que contentar-se em esperar outros 2.000 anos para poder irromper de novo seu desabafo e pôr fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas de nossa divindade, os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. É o que diz, né? Para Deus, 1.000 anos é como um dia, e um dia é como 1.000 anos. Graças à obstinação da vontade humana. Quanto tempo Jesus tem tido que esperar pela nossa correspondência. E agora que tivemos contato com essas verdades, que Deus nos livre de viver, de continuar, sendo ainda, negligenciando ainda essa constância a qual devemos ter para com Deus. Largar de si, largar de suas coisas e se ocupar das coisas de Deus. Um exemplo, meu filho, eu estar lá em volta dele 24 horas por dia, mas é o que foi dito, me ocupando dos conhecimentos da divina vontade, aqui ocupando com os interesses de Deus. Deus há de guardar, de tomar conta daquilo que são os meus interesses. No caso, a integridade, física, mental e espiritual do meu filho. Tem coisas que não irão se dar por força humana minha, ou mesmo pela minha presença, mas se dará pela vontade querida de Deus. É Ele quem faz. E aqui esse é um dos exemplos, mas em meio aos acontecimentos da nossa vida, tudo envolve Jesus, tudo está, deve estar na divina vontade. Tudo passa por ela. Se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação nosso desabafo fez grandes obras magnânimas e é útil e contínua sua vida, assim no alívio da redenção, levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora às gerações humanas. Assim este desabafo, de fazer conhecer que meu Fiat quer formar seu reino. E tudo que você escreve, e tudo que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Tudo que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Por isso, por agora, deixe-me desabafar, e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Que não fiquemos também nessa mesma condição, e venha a desanimar. Quem vai ouvir os meus áudios?
né, que os frutos darão, né, e assim por diante. Muitas vezes eu mesmo não escuto a minha partilha, né, que já é uma falta, né? Se até ouvir, como a Aline ouve as partilhas dela mesmo, para buscar ali, né, alimentar as luzes que tem recebido. Isso é o que Jesus está dizendo, né? Por isso, por agora, deixe-me desabafar, né? Ocupa-se aí das partilhas, da vida divina, dos desabafos. Jesus desabafando em nós. É Ele falando em nós. E eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Jesus é quem vai levar os nossos áudios a quem Ele quer que seja levado, a quem precise, segundo o querer divino. Os vídeos estão aí, né, no YouTube à disposição de todos. O vento sopra onde quer, né? A gente ouve um ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Nosso dever é fazer as partilhas e colocar na internet. Aonde vão chegar esses vídeos é com Deus. Até porque também para que não tenhamos o conhecimento, né, do quão grande é, quão poderoso é a divina vontade. E não corremos o risco de Deus nos livre de nos ensoberbecer, né, se é que seja possível isso na divina vontade. Mas é um cuidado, não deixe de ser um cuidado de Deus, né? O número de pessoas que têm acompanhado, né, as aulas, a live e tudo. Só que, como disse, não é por isso que também haverá, né, negligência. Jesus já não é ouvido pelos outros. Agora, se até em meio aos seus, né, filhos da divina vontade, ele não é ouvido, ai de nós. Né? Não tem por que ele comunicar suas verdades. Né? Se não queremos ouvir, se não tem, né, quem dê atenção aos seus desabafos, não tem por que ele desabafar. Retomando o acontecimento lá da missa domingo. Né? Eu estava, né, a outra moça que estava do lado estava, né, passando até mal. A tamanha dor ao ver aquelas duas pessoas, aquelas duas mulheres naquela condição. Mas, como disse, não julgando, mas vendo que esse mesmo mal está também em mim. E muitas vezes deixar Jesus de lado para me entreter com tantas outras coisas supérfluas. Igual ali estava se ocupando de coisas supérfluas no lugar errado, na hora errada. Jesus sendo levantado no altar pelo sacerdote e elas lá, babá, papá, 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 e vai e comunga e mal volta no banco e já papá, 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 papá. Jesus disse, eu não consigo comunicar com uma alma tagarela. Não basta eu estar na igreja, não basta o meu corpo estar na igreja. Preciso estar inteiro no que eu estou fazendo. Não basta eu estar na live e ao mesmo tempo estar lá ocupado com outras coisas. Eu preciso fazer alguma coisa enquanto, que senão eu durmo.
Se o sono bate, exatamente eu não estou ali de todo inteiro. Eu estou ouvindo a escola, mas eu estou aqui fazendo mil coisas junto. Perceba que todos nós temos esse germe, né? Essa vontade ainda, essa resistência para se dar inteiramente a Deus, a ocupar-se inteiramente só com Ele e a partir dele sim fazer as outras coisas. Como já foi dito, essa outra coisa será no automático, mas a nossa atenção mesmo está focada nas verdades, nos conhecimentos dele, na vida verdadeira que deveríamos estar vivendo. Por isso, por agora, deixe-me desabafar, e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Não ficará em vão. Todo o trabalho, todo o empenho em tornar, em fazer conhecidas essas verdades. Como disse, Jesus nos pede a pôr no canal, no YouTube, e o Espírito Santo vai soprar àqueles que tanto necessitam, tanto precisam dessas verdades. Dessas partidas, por mais simples, humilde e pequena que seja. Por mais que seja, o centro dessas partilhas é tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, sem interesses humanos, sem interesses particulares, mas só para a glória de Deus e a salvação das almas, e o conhecimento da verdade, das verdades do livro do céu pelas almas. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.